É isso, gente. A observação através de um microscópio, ela tem uma certa complexidade, né? Porém, ela, com a prática, você começa a observar que não é tão complicado assim, tá? Interessante observar que na explicação do vídeo, uma estrutura como a gente está vendo aqui nesse slide, não é possível ser visualizado no microscópio óptico, por exemplo, né? Então, por isso que os desenhos eles servem de modelos esquemáticos para que a gente possa ter uma compreensão melhor, ok? Então, aqui é uma célula animal, né, que apresenta as estruturas básicas elementares de uma célula, que é a membrana plasmática. Aqui nós temos o interior da célula, né, a célula está aberta, nós temos aqui o citoplasma, que é a parte mais gel, né, a parte mais líquida, vamos dizer assim, e onde estão contidos os orgânulos, né, que são as estruturas internas que vão dar à célula a sua vitalidade, né, através dos processos metabólicos. E mais internamente a célula nós temos um núcleo, ok? Nessa imagem nós temos a célula procariótica à esquerda e uma célula eucariótica à direita, apresentando algumas características que a gente vai ver na sequência dos slides, tá? Então nós temos aqui uma célula procarionte, né, de organismos procariontes, uma célula procariótica de organismos procariontes, que apresentam suas características próprias, né? Essas células, elas não apresentam uma organização nuclear, ou seja, ela não tem um núcleo definido, né? A ausência de núcleo, a presença de pequenas moléculas de DNA circulares livres no citoplasma, a ausência de organelas membranosas, presença de ribossomos menores e menos complexos do que as células eucariontes, a ausência de citoesqueleto. E como exemplo nós temos as bactérias, né? Já as células eucariontes, nós temos a presença de um núcleo verdadeiro, um núcleo organizado, né? Por que esse núcleo é organizado? Pois ela apresenta uma membrana nuclear, muito similar à membrana plasmática, tá ok? Apresenta organelas membranosas, né? A presença de ribossomos maiores e mais complexos, e a presença de um citoesqueleto. Aqui nós temos como exemplo a célula animal, uma célula vegetal. Então aqui nós temos o exemplo, né, de uma célula eucarionte e de uma célula procarionte. Então a membrana plasmática, por assim dizer, ela é uma membrana simples. Podemos definir a membrana plasmática como um envoltório celular. Apresenta funções específicas, né, como de proteção e revestimento da célula, né? Ele delimita o meio de dentro e o meio de fora, ou seja, o meio intracelular e o meio extracelular. E tem uma capacidade de selecionar substâncias que entram e saem da célula. Isso dá à célula o que nós chamamos de membrana semipermeável ou membrana seletiva. Aqui nós temos um exemplo de um mosaico fluido. O mosaico ele nada mais é que um conjunto de peças que montadas ao lado uma da outra dá um formato, né, específico. Aqui o mosaico é formado de substâncias que nós chamamos de fosfolipídios. Estou apontando aqui com o cursor, que são essas partículazinhas, né, essas cabecinhas avermelhadas, ok? Colocadas uma ao lado da outra, tanto voltadas para o meio extracelular, quanto voltadas essas cabeças, né, esses círculos arredondados vermelhados, voltados para o citoplasma. Então aqui nós temos uma representação de uma membrana, que é formada por duas camadas, então o bicapa, ou bicamada de lipídios, ou de fosfolipídios, voltados para o meio extracelular e para o meio intracelular, ok? E inserido nessa membrana plasmática, nós temos aqui várias estruturas, como proteínas. Essa é uma proteína de canal, ou uma proteína de transporte, essa proteína que vai permitir a passagem de substâncias do meio externo entrando na célula, no citoplasma, ou saindo do citoplasma, do meio interno, e indo para o meio extracelular. Aqui nós temos mais uma vez o modelo, né, do mosaico fluido. Essa molécula estrutural é a membrana plasmática, formada de várias estruturas de fosfolipídios, que nós vamos ver uma estruturação mais específica nas aulas seguintes.
e várias proteínas, essas proteínas que vão permitir, né, a entrada e saída de substâncias. Vocês observem que é um canal, o canal proteico, ele permite que substâncias, né, como se fosse um tubo, né, que permite a entrada e saída de substâncias de um meio externo ao meio interno da célula. Dentro da constituição da membrana plasmática, nós temos o que nós chamamos de glicocálice, que é uma camada de carboidratos, né, açúcares, né, ligados a proteínas, que nós chamamos de glicoproteínas ou lipídios, ou que nós chamamos de glicolipídios. Então, esses carboidratos eles podem estar ligados a proteínas, que são os glicoproteínas, ou ligados a lipídios, que são os glicolipídios. O glicocálice também pode ser classificado, né, em rígido e flexível. O glicocálix rígido é também conhecido como membrana celulósica, que aparece nas células vegetais, né? A parede celular possui poros por onde circulam os plasmodesmos, né? Que eles permitem a passagem de substâncias, que também nós vamos visualizar mais na frente. Essas estruturas possibilitam o deslocamento de substância entre as células vizinhas, né? As células adjacentes. Então, nós também temos o glicocálix flexível, que está presente nas células animais e desempenha diversas funções. A parede celular, por si só, ela é um envoltório extracelular, presente em todos os vegetais e algumas bactérias, fungos e protozoários. A composição da parede celular varia de acordo com o tipo de organismo, né? De acordo com o habitat e com os processos evolutivos e adaptativos do organismo. Então, essa estrutura ela é rígida, né? E não possibilita a alteração da forma da célula. Então, ela apresenta um caráter que nós chamamos de caráter semi-rígido, ou seja, ela não possibilita que a morfologia, a forma da célula se altere. Então, nós temos aqui dois exemplos, né, de células, uma célula animal à esquerda e à direita uma célula vegetal. Nós temos aqui essas células, elas apresentam um núcleo. Esse núcleo é organizado, então nós chamamos essas células de células eucarióticas, tá? São seres eucariontes, né? Como nós vimos no slide anterior, aqui nós temos uma organização nuclear. Essa organização nuclear se dá por apresentar uma membrana chamada carioteca, tá? Que nas células eucarióticas não apresenta. Então, nós temos um nucleolo internamente, onde nós contemos aí ácidos nucleicos, retículos, citoesqueleto, né, membranas, mitocôndrias, citoplasma. Então, existe uma complexidade de semelhanças e diferenças entre essas duas células, animal e vegetal, que nós vamos ver a seguir. Nesse slide, nós vamos apresentar exatamente isso. As diferenças, né, entre uma célula animal e uma célula vegetal. A célula animal ela apresenta algumas estruturas que coincidem com a célula vegetal e vice-versa, da mesma forma que a célula vegetal ela apresenta características específicas, como por exemplo parede celular, né? Você vê que não tem na célula animal. Centríolos nós encontramos aonde? Na célula animal, mas não encontramos na vegetal. Cloroplastos nós encontramos numa célula vegetal, mas não encontramos no animal. A presença e a ausência dessas organelas se dá muitas vezes em função do que desempenha cada célula. Então, se uma célula animal ela não tem cloroplasto, é porque esse cloroplasto ela é específico de uma célula vegetal. Esse cloroplasto qual é a sua função? Realizar fotossíntese, que nós não apresentamos essa característica metabólica, então nós não temos o cloroplasto. Diversas outras organelas nós contemos igual às células vegetais, então nós temos as mesmas funções celulares de uma célula vegetal, por exemplo, tá? Em outros casos não, como eu não me referi aos cloroplastos. Então, nós temos algumas diferenças, como por exemplo, flagelo, né? Nas células vegetais não tem. Então, essa imagem representa exatamente nesse meio, né? Algumas estruturas presentes e ausentes em ambas as células. Aqui mais uma vez uma célula animal. Aqui nós temos na parte mais externa, né, uma membrana externa, um envoltório que nós chamamos, que é a membrana plasmática. Observe que ela é bem fina, né? Dá para observar que existe uma certa flexibilidade. Ela é como se fosse um gel, né? Ela é bem maleável. E nós temos internamente a ela o citoplasma, como se fosse uma parte mais líquida, né? Tá ok?
e nela estão contidos aqui os orgânulos, né, as organelas citoplasmáticas, como por exemplo a mitocôndria, os ribossomos, né, vacúolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ok? E inserido nesse interior citoplasmático nós temos também o núcleo, mas o núcleo não é considerado uma organela citoplasmática, ok? O núcleo ele apresenta uma membrana externa, que é a carioteca, que delimita o núcleo, né? Define essa estrutura. Isso faz com que essa célula se torne uma célula eucariótica. E a célula animal apresenta células, é um animal caracterizado como um ser eucarionte, ok? Aqui nós temos a célula vegetal, também de uma imagem mais definida. Aqui nós temos a parede celular, né, mais externamente, semirrígida. Ela não permite que haja grandes variações na forma, na morfologia da célula. Internamente nós temos a membrana celular, também presente nos animais. E internamente, na parte mais líquida, nós temos o citoplasma, contendo exatamente as organelas citoplasmáticas. Observe o tamanho desse vacúolo, né? Esse vacúolo tem a função de armazenar água, que é uma característica dos vegetais, né? Preciso fazer um grande armazenamento de água. E a presença dos cloroplastos, que são organelas específicas para realizar fotossíntese. Aqui são alguns modelos que geralmente são desenvolvidos nas escolas, que é uma proposta de atividade para vocês também, quem puder realizar. Isso aqui é de uma célula vegetal, depois nós vamos discutir por que eu estou dizendo que essa é uma célula vegetal. Que estruturas eu posso definir ao olhar essas células dizendo que ela é uma célula vegetal, né? Aqui também é uma célula também vegetal, ok? Ela é feita de biscuit, de forma bem simples. E aqui também é feita de isopor, né? É uma célula que apresenta algumas características específicas, apresenta um envoltório externo, como a de isopor ela é rígida, não é flexível, então a gente pode caracterizar como essa parte externa como sendo a parede celular. Internamente nós temos o citoplasma, e aqui eu tenho uma membrana envoltória, que é a carioteca, membrana nuclear, que vai isolar esse compartimento. Você observa que essa célula foi cortada, né, ao meio, e o núcleo também, então está expondo aqui o material genético, ok? Então, eu tendo essa estrutura interna do núcleo formada completamente, o seu interior não se comunica com a região do citoplasma, ok? Aqui mais um modelo. Esse modelo é uma que a gente chama de célula comestível, né? Formados aqui de elementos como bombons, né? Confetes, né? Aqui uma bolinha de goma também. Então, todas essas partes aqui compõem, que pode ser feito em casa tranquilamente, que pode ser uma atividade a ser realizada na escola. Gostaria de finalizar essa apresentação de hoje com esse vídeo também muito interessante, tá? Que fala sobre a preparação de lâminas histológicas, tanto de células animais como de células vegetais. Vamos lá assistir. Todos nós sabemos que a célula é a unidade básica da vida. Mas será que ela é assim mesmo, dessa forma como é apresentada nos livros, revistas, fotografias? Então seria muito bom se nós pudéssemos ver nossas próprias células. Vamos fazer hoje uma prática em que nós poderemos coletar nossas células e vê-las ao microscópio. Utilizaremos nessa prática um material para fazer a coleta das células. Pode ser um simples palito de dente, um abaixador de língua, um suado, mas o palito de dente já vai dar esse resultado para a gente. Bem, lâmina e lamínula, papel filtro e um corante. O corante serve para marcar estruturas que vão facilitar a visualização ao microscópio. Vamos então agora começar a coleta de material. Nós utilizaremos as células que estão presentes na nossa mucosa interna da bochecha, da boca. Por que utilizaremos essas células? Esse tipo de tecido presente na nossa mucosa tem células que têm uma pouca coesão entre elas, então sai facilmente. A coleta é feita da seguinte forma: pegamos o palito e fazemos uma raspagem interna da bochecha. Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem.
Pronto, só isso já é suficiente. Agora nós pegamos a lâmina de vidro e colocamos esse material sobre ela. Parece que não tem nada, mas aqui tem muita coisa. Sabemos que as células são constituídas de membranas, então vamos utilizar esse corante para que elas fiquem bem evidentes. 2 gotinhas já são suficientes para que a gente faça essa coloração. Deixamos um tempinho aqui para que o corante fique bem impregnado nessas membranas celulares e aí vamos colocar a lamínula em cima. Agora nós vamos utilizar a lamínula e para colocar essa lamínula sobre a lâmina existe uma técnica correta, que é aproximá-la a 45 graus, deixar o corante se dispersar ao longo de toda a lamínula e soltar. Pronto! Para tirar o excesso de material, de corante que está aqui, que pode vazar, a gente encosta o papel filtro e ele vai fazendo essa retirada. Pronto! A lâmina agora já está totalmente sequinha, né? E ela já está pronta para ser colocada no microscópio. Vamos lá? Assim que nós conseguimos encontrar o foco, com o ajuste micrométrico, passamos para uma objetiva com maior capacidade de aproximação. Já que nós encontramos aqui, vamos passar para a última objetiva, onde nós podemos ver mais de pertinho essas células. E com isso, o que nós podemos observar aqui? Nós conseguimos observar uma célula humana, no caso, eu estou olhando a minha própria, é o que vocês podem fazer com as células de vocês, e vocês vão ver as estruturas básicas que compõem uma célula: membrana, citoplasma e núcleo. Nós estamos vendo aqui uma célula eucarionte, nós somos eucariontes, então tem um núcleo bem individualizado e bem marcadinho pelo corante, fica bem azul. Com isso, nós conseguimos observar uma célula animal. Bom, então agora nós vamos fazer uma prática semelhante, mas para que a gente veja as células vegetais. E que material nós podemos utilizar para ver as células vegetais? Uma cebola. Aqui, entre os anéis da cebola, existe uma fina pele chamada catáfilo. Esse catáfilo vai servir como material de base para que nós possamos utilizar, fazer a coloração das células. Vamos pegar a gilete, vamos fazer um pequeno corte para que a gente consiga retirar essa fina pele entre os anéis. Com a pinça a gente pode puxar. Olha só. Então esse é um epitélio presente na cebola e que nós vamos utilizar para observação da célula vegetal. Vamos colocar do mesmo jeitinho sobre a lâmina. E vamos fazer também uso do corante. A gente pode deixar um tempinho. Quando nós colocarmos a lamínula, vai espalhar esse material. Vamos colocar a 45 graus e pronto. E agora essa lâmina está pronta para a gente olhar no microscópio. E vamos ver então se elas são iguais ou diferentes das células animais que nós vimos. Então, agora nós estamos vendo células vegetais. E elas são diferentes das células que nós vimos anteriormente. Por quê? A célula vegetal também tem membrana, citoplasma e núcleo, mas ela tem uma estrutura a mais. Ela tem uma estrutura que forma uma colmeia, que é a chamada parede celular. A parede celular dá estrutura à célula vegetal. E a gente já viu mesmo que quando nós tiramos aquele material ali da cebola, ele veio como um tecido mesmo, porque as células têm uma coesão maior entre elas. Então, quando a gente olha a imagem aqui ao microscópio, a gente vê que é bem diferente a célula vegetal da célula animal. Então, até a próxima numa nova aula prática. Pessoal, então vamos ficando por aqui e até o próximo encontro. Um grande abraço a todos.